Eu vou falar aqui rapidamente o que vai acontecer um pouco no futuro e o impacto disso no trabalho e como é que o Rio de Janeiro pode aproveitar isso e transformar isso em oportunidade mais do que ameaça. Legal? Então, isso aqui é um modelo geral que eu utilizo para cenários, são duas formas de contar a história do sistema global de trocas nos últimos 500 anos e a história da tecnologia nos últimos 250 anos. São duas formas de contar a história que explicam o passado. O meu modelo geral de cenários basicamente parte de uns pressupostos simples. O que acontece se esses ciclos continuarem? É uma extrapolação. Toda extrapolação é válida somente se a estrutura de causa e efeito no universo continua a mesma. Então, na verdade, eu estou supondo duas coisas. O sistema global de trocas vai continuar a existir. E 2, vai haver uma sexta revolução tecnológica ou um sexto ciclo de Kondratiev. Esse aqui é o modelo do Kondratiev, que é o que eu vou usar especificamente para falar hoje. O Kondratiev foi um russo e ele viveu na década de 1920, quando ele recebeu uma encomenda do senhor Joseph Stalin, que diz o seguinte: olha, eu quero que você faça um modelo que vai provar que o capitalismo vai fracassar e que o comunismo vai vencer. Bom, lá foi o Kondratiev estudar a história econômica, ele chegou em conclusão inversa do que Stalin queria. Que o capitalismo ia se reinventar e que, na verdade, o capitalismo se reinventa a cada 50, 60 anos. Ele olhou para isso e disse, olha, é mais do que primeira e segunda revolução industrial, tem ciclos tecnológicos. Esses ciclos tecnológicos explicam melhor a economia e o mundo do que qualquer outra coisa. Na prática, o que está acontecendo, e isso lá falando na década de 1920, é que nós estamos fazendo uma nova revolução industrial. Estamos em crise por conta da produção em massa, mas a saída é o consumo de massa. E aí ele predisse exatamente o que ia acontecer, que o capitalismo ia ter uma revolução por consumo de massa, e 50 anos depois ia ter uma nova crise, que eventualmente foi a do petróleo, mas ele não disse que seria do petróleo. Basicamente o que aconteceu é que a gente acabou a crise do petróleo e entrou numa revolução nova, a revolução que é atual, a da telecomunicação, da informática, da telemática, que está se esgotando. Essa nova revolução está chegando ao fim, matematicamente ela chega ao fim em 2030. Essa aqui é a forma pela qual a gente consegue ver o futuro. Você está ali em 2019, na fase final de crise do ciclo. O auge da crise, matematicamente, é 2023, 2026. Toda crise, todo ciclo tecnológico termina numa grande crise que força a reinvenção do sistema capitalista. Uma forma de capitalismo morre, uma nova forma de capitalismo surge. Vai parecer que o mundo vai acabar lá para 2023, 2026, ele não acaba, ele se reinventa por novas tecnologias. Essa é a sacada do modelo do Kondratiev. E basicamente ele disse, olha, o Marx predisse que o capitalismo era instável e ia acabar, mas ele não levou em conta a tecnologia. Quando você incorpora a tecnologia, fica claro que o capitalismo se reinventa. E ele se reinventa através de um processo que a gente conhece muito bem, chamado destruição criativa. Indústrias inteiras são destruídas, milhões de empregos são destruídos, porque novas indústrias são construídas e novos milhões de empregos são construídos. Essa é a natureza do capitalismo. Ele se reinventa. Essas são as 12 tecnologias que vão mudar o mundo. Essas 12 tecnologias recebem a fatia do leão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América é responsável por toda a onda tecnológica que nós temos hoje, telecomunicações e informática. Quando você olha para isso, você pode dizer que você está seguindo o dinheiro. Follow the money. Na prática, esses caras têm um plano para o futuro. Eles botam de 70 a 80 bilhões de dólares todo ano, mas esse ano eles quebraram o recorde. Eles pediram 92 bilhões ao Congresso, e o Congresso deu 96 bilhões, um aumento típico de 20% em relação ao valor típico. Vocês estão vendo essas 12 tecnologias e eu grupei elas em 3 blocos. O bloco verde é o de tecnologias verdes, novas fontes materiais, novas fontes de energia. O bloco vermelho é o de robótica e inteligência artificial. E o bloco azul chama-se HET, Human Enhancement Technologies, tecnologias da melhoria humana. Pergunta é, por que esses 3 blocos? O que eles estão pensando? O que está por trás disso? E a resposta é relativamente simples. A resposta é, eles querem mudar o mundo, trazendo de volta a tecnologia e a indústria para o seu território. Não só os Estados Unidos que está trazendo isso, olha para esses dados aí, são os dados de 2017, tem dados mais novos de 2019, mas eles refletem a realidade ainda. 4 países querem liderar essa revolução tecnológica, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Se você olhou o Brasil lá, você vai ver que o Brasil está numa posição relativamente ruim. No eixo X é pesquisa e desenvolvimento com a percentagem do PIB, no eixo Y é cientistas e engenheiros por 1 milhão de habitantes. Falta capital intelectual no Brasil ainda, mas falta dinheiro.
Mas se você olhar o Brasil é média de estados muito pobres com estados muito ricos. Se eu segregar os estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará, os polos tecnológicos, podem ter comportamentos de países como Irlanda, Portugal, República Tcheca, ali no meio, podem ser seguidores dessa revolução tecnológica. Essa é a minha percepção do que o Rio de Janeiro tem que fazer. A gente tem sim que ter mais investimento em P&D, a gente tem que sim ter mais cientistas, engenheiros, para a gente poder pelo menos ser, se não um líder, a gente pode ser um seguidor rápido, para seguir essa revolução tecnológica que está posta na mesa. Há uma corrida tecnológica nos Estados Unidos, Rússia e China. A gente não será o líder, mas a gente pode ser um seguidor rápido e a gente pode fazer apostas em algumas dessas tecnologias. Se olhar essas tecnologias no carinho, você vai ver que o Rio de Janeiro tem grandes oportunidades em todas essas tecnologias aqui. Todas as tecnologias podem gerar novos clusters ou arranjos produtivos locais, podem gerar mais emprego e mais dinamismo econômico para o Rio de Janeiro. Aqui dá para você fazer um detalhamento que levaria horas, não é o caso de a gente fazer aqui agora. Quem quiser depois conversar, a gente pode ter uma análise mais profunda. O que vai acontecer? Um dos efeitos particularmente fortes é esse, a robotização da força de trabalho no mundo, e isso vai fazer com que muitos empregos vão desaparecer, o chamado emprego fordista vai desaparecer, tarefas simples, perigosas, repetitivas, aonde eu consigo empregar um ser humano ainda no futuro, no que o robô não faz tão bem, que o computador não faz tão bem, que é basicamente lidar com gente, resolver problemas e criar. E isso vai implicar, naturalmente, numa reforma na educação. Tá ok? Que trabalhos são esses? Lidar com gente é marketing, venda, gestão geral, gestão de projetos, política, resolver problemas, estratégia, empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento, engenharia, gestão financeira, criatividade, arte, esporte, marketing, comunicação. As listas não são exaustivas, mas as listas são indicativas fortes de aonde está o emprego no futuro. O emprego tradicional, fordista, de repetição, ele vai ser substituído por um computador ou por um robô. Então a gente tem que focar a nossa educação, a gente tem que focar nossos esforços em criar vagas nessas posições aí, porque é onde você vai ter emprego no futuro. As competências do futuro, além dessas, lidar com gente, resolver problemas e ter criatividade, vão requerir outras, porque a gente vai viver mais. Há a expectativa de que com o Human Enhancement Technology a gente seja capaz de viver até alguma coisa na ordem de 120 anos. Mais gente, mais otimista ainda, e fala em mais longevidade ainda. Eu acho que 120 anos já está de bom tamanho. Mas com uma longevidade tão extrema, você vai ter que ter novas competências. Autodidatismo, controle emocional, determinação, autodeterminação e, inevitavelmente, reformas em sistemas de previdência. Não há como escapar disso. Um mundo cada vez mais conectado e disperso geograficamente vai requerer também aprender a lidar com culturas diversas, trabalho em equipe e falar as linguagens universais de lógica e álgebra. Essas são as competências gerais do futuro. É nessas competências que a gente tem que concentrar nossos esforços. E quem trabalhar no ciclo de decisão também tem mais 3. Analisar na complexidade, o mundo é complexo demais para você entender ele, portanto você tem que ser capaz de analisar a complexidade. Você tem que decidir na certeza e no risco, não existe risco zero e não existe incerteza zero. E implementar na escassez. Nunca vamos ter tudo que a gente quer. Nunca vamos ter todo o dinheiro, todo o capital político, todo o tempo. Vamos ter que fazer implementação na escassez. Essas são as 12 competências do futuro. É nisso que a gente tem que concentrar a nossa educação para a próxima geração ter emprego. Senão, a gente vai ficar sem empregos, porque emprego fordista vai ser substituído por um computador ou por um robô. Então, isso implica numa revolução da educação. E essa é a minha visão do que a educação tem que passar. Esse mapa aqui não é só meu, as 3 primeiras linhas, elas vêm do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América. Só a 4ª linha é que é uma contribuição minha. Na verdade, é uma linha do tempo do que vai acontecer com a educação. Nós já estamos, nesta década, passando por 3 revoluções. A sala de aula digital, que alguns conhecem como Learning Management Systems, Blackboard, Canvas, Moodle, ou seja, várias tecnologias para facilitar a educação. Gamificação, ou seja, transformar conteúdo em jogos, transformar o próprio currículo em jogo, planejamento estratégico em jogo, e a distribuição da informação ou enciclopédias virtuais.
Khan Academy, Wikipedia, YouTube. Eu não preciso mais ter uma Barça, eu não preciso mais ter uma enciclopédia, elas são já virtualizadas. Isso vai levar, na próxima década, a 3 outras revoluções. Objetos interativos, alguns chamam de internet das coisas, mas é mais do que internet das coisas. Mesas vão interagir, paredes vão interagir, objetos como um todo vão interagir com a gente para criar um sistema educacional, um estúdio de educação, um laboratório praticamente virtual. Professores virtuais. Vai ser possível a gente criar escolas praticamente totalmente virtuais. Eu estimo que 90% dos empregos de educação vão mudar. O professor vai deixar de ser um professor cuspigis na frente da sala de aula para virar um educador. O cara que trabalha criando mecanismos para isso. O cara que gamifica, o design instrucional, o designer, o artista, o programador. Isso vai permitir a gente sair de saber fazer uma escola boa para fazer 1 milhão de escolas boas. O ganho de escala que a gente teve, como por exemplo com enciclopédias virtuais, a gente vai poder ter em educação. E vai poder replicar os bons professores para todos os locais. Inevitavelmente, isso vai fazer com que poucos professores tenham posição de exposição, mas provavelmente vai gerar mais empregos de educadores. Eu estimo que eu vou precisar de mais gente do que eu emprego hoje em educação, mas para formas diferentes. E eu vou conseguir atingir muito mais gente com muito mais qualidade. Universalizar a educação com qualidade. O famoso sonho do educação universal gratuita e de qualidade, talvez a tecnologia consiga fazer a gente chegar lá. Lá na frente, interface homem-máquina, interface neural, a gente está de 5 a 10 anos de conseguir fazer isso com a máquina. Ou seja, ser capaz de fazer cirurgias no crânio humano para permitir a gente fazer uma interface direta do cérebro humano para as máquinas. Uma vez que isso seja possível, vai ser inicialmente muito caro, provavelmente, mas na medida em que isso for avançando, provavelmente você vai poder universalizar isso. Um mecanismo similar ao que a gente tem de vacinação hoje, ou seja, o governo paga para todo mundo poder universalizar. 2 décadas à frente, a sala de aula vai ser completamente virtual e eu vou ser capaz de fazer skill upload, ou seja, eu vou ser capaz de botar habilidade direto no cérebro humano. 3 décadas à frente, é possível que eu chegue a uma inteligência híbrida de homem e máquina. O melhor do homem e o melhor da máquina. A intuição e a capacidade de percepção humana junto com a velocidade e a força de processamento da máquina. Quem está preparado para isso? Ninguém. Isso aqui é uma revolução como a gente nunca viu antes. Mas, em compensação, isso aqui vai gerar muitas oportunidades de emprego, vai destruir milhões de empregos e vai criar milhões de empregos. Essa é a natureza da revolução que a gente vai ver nos próximos 30, 40 anos. E volto a afirmar, o Rio de Janeiro tem a posição privilegiada, porque a gente já tem muitas universidades, já tem um bom capital intelectual agregado para liderar essa revolução. Não só nessas tecnologias, mas em diversas outras tecnologias. Ao longo dos próximos 40 anos, o petróleo vai perder importância. E a gente vai ter que criar novas indústrias para o Rio de Janeiro. É possível. Vou voltar à lista de tecnologias lá. A Bloco Azul, Human Enhancement Technology, a gente tem um bom cluster de farmacêutico, de medicina. É possível a gente aproveitar essa revolução tecnológica e ser uma referência no mundo, ou pelo menos na região da América do Sul, nisso. O Bloco Vermelho, que muita gente tem medo, e que ele vai destruir com robotização e inteligência artificial os empregos. Historicamente, se gera de 2 a 4 empregos para cada emprego destruído. A indústria do automóvel destruiu a indústria do cavalo. Significa que nós tivemos menos emprego? Não. A indústria do automóvel gerou muito mais empregos do que a indústria do cavalo. Telefonia celular destruiu a telefonia fixa. Significa que nós temos menos empregos em telefonia? Não, nós temos mais empregos em telefonia. Na medida em que você vai avançando a tecnologia, depende de como você faz a conta, mas em geral você gera de 2 a 4 empregos novos para cada um que você destrói. E mais, porque os americanos querem trazer a indústria de volta da Ásia, de volta para o território deles, eu acho que parte dessa indústria vai se realocar, não nos Estados Unidos, mas em Colômbia, México, Brasil e Argentina. Porque existem vantagens comparativas nesses países
na medida em que você começa a repensar a indústria com essas tecnologias. Então, parte dessas indústrias vão se realocar para as Américas. Então, parafraseando a frase famosa lá do senhor Trump, né? O Make America Great Again pode virar Make Americas Great Again. E parte dessa indústria que já foi perdida para a Ásia na década de 60, 70 e 80, venha se realocar com a gente aqui. Bloco verde, energia e espaço. O Brasil tem posições particularmente boas para lançamento espacial. O próprio Rio de Janeiro tem uma posição boa para lançamento de tecnologia espacial, na região de Campos também. E energia. Aí, com água, a gente pode também trabalhar muito fortemente. A gente tem vantagens comparativas em água e isso pode permitir a gente fazer uma agricultura de altíssima tecnologia, com fazendas verticais, fazendas urbanas e carne artificial. Todas essas tecnologias geram oportunidades para o Rio de Janeiro. É só parar, pensar e se organizar. Ou seja, a revolução não é nossa, mas ela pode ser, sim, nossa. A gente pode ser capaz de se apropriar dela para nosso benefício. Era isso que eu tinha para falar. Deixar-me obrigado, a capa do meu livro aí recentemente, o convite para entrar na comunidade prática da gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.